Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Daniel Freela e o assunto de hoje é o Coda.io. Caso você ainda não conheça essa ferramenta, vai valer a pena conhecer. Ela é o mesmo estilo do Notion, né? Uma ferramenta tudo em um. Inclusive, agradeço ao pessoal que sugeriu aí que a gente analisasse o Coda. Para ser bem sincero, eu já tinha testado o Coda tempos atrás, tinha meio que deixado de lado, principalmente por questão do plano, né? E voltei agora a testar e eu estou impressionado. É uma ferramenta que tem vários recursos, tem muita coisa para a gente conversar aqui, então vai valer a pena você continuar aqui comigo. Só peço antes, caso você não seja inscrito ainda no canal, inscreva-se, nós temos vídeos semanalmente, vai valer a pena aí continuar conosco e se inscrever para receber essa e outras grandes novidades, tá bom? Então vamos direto ao que interessa. Bom pessoal, então vamos já começar direto pela interface dessa ferramenta. Já fiz login aqui e você já pode fazer o login com o Google, pode fazer o login com seu e-mail, enfim. Estou aqui dentro da ferramenta e vamos falar um pouco sobre aqui a organização dela, tá? Bom, à esquerda nós temos um menuzinho onde você tem aquilo que já é meio que de praxe, né? Todos os documentos, meus atalhos, o que você é o responsável, né? Que você é o dono, o que está compartilhado com você, as suas menções, né? Onde você foi mencionado, o que você tem de deletado, tá? Depois, um pouco abaixo, nós temos os workspaces, que são as áreas de trabalho. Para o centro, dentro de cada workspace, você vai ter suas páginas. Para cima você tem algumas opções como um menu, ok? Acho que a princípio é isso que importa pra gente, tá? Qual que é o conceito aqui? Primeiro, assim como o Notion também, o Coda ele é bem focado no trabalho em equipe. O Notion, sinceramente, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, pelo que eu tenho aprendido, eu acho que a ideia do Notion é um trabalho em equipe, mas quem realmente está usando mais, pelo menos eu tenho visto dessa forma, são pessoas que querem se organizar, acaba sendo uma ferramenta meio solo, tá? Agora, o Coda não, o Coda ele é bem focado em equipes. Não que você não possa ter uma organização só para você, da mesma forma que o Notion, mas eu acho que ele tem apelos muito mais fortes para questão de trabalho em equipe, tá? Mas basicamente, eu tenho um workspace aqui, ok? My Docs. E eu vou criar uma nova página, na verdade é um novo documento, tá? Por quê? Porque ele trabalha com o conceito de documento. Vou começar com o modelo blank aqui em branco. Vamos esperar carregar. Basicamente, você tem o workspace. Abaixo do workspace você tem um documento. E aí dentro do documento você pode ter suas páginas. Então eu vou colocar aqui, só que, né, colocar certo, né? Página 1. E aí vamos lá. O que acontece aqui? Vamos conversar sobre o layout de um documento. Como você pode ver, você pode colocar um nome no seu documento. Documento teste. Ok, tá até um pouco lento aqui, não sei o que aconteceu. Documento teste, eu vou deixar assim mesmo. Ok, ele vai tentando procurar para você aqui um íconezinho. Dentro desse documento você tem suas páginas, onde você pode ter páginas e subpáginas, a gente conversa mais sobre isso. No centro você tem a sua página, o conteúdo da sua página, ok? Da mesma forma que o Notion, você pode colocar um ícone, você pode colocar uma capa, e aí você, clicando em opções, você abre as opções do documento. Eu já mostro isso um pouco melhor. Acima você já tem uma barra fixa de edição de texto, né? Você poderia colocar aqui, sei lá, um texto. Não sei porque meu caps lock está ativado, mas você poderia, diferente do Notion, né? Que você seleciona aqui, ele já aparece um menuzinho flutuante, ele fica fixo aqui em cima e você pode utilizar as opções que você quiser aqui, beleza? Ok, agora, uma outra coisa que é um pouco diferente é o seguinte. Vou clicar aqui nos Options de novo. E as opções, a maior parte das opções, seja dos elementos, né, dos blocos ou da própria página, ele aparece no menuzinho à direita. Então veja, eu cliquei nas opções aqui da página e você tem aqui, se você quer ter um
uma capa, se você não quer, se você quer colocar o ícone ou não, é bem mais personalizado, né? Se você quer um subtítulo, se você quer colocar quem é o responsável, né, os autores, se você quer uma sublinha, né? Bom, enfim, tem várias e várias opções aqui. Inclusive, ó, você pode mudar aqui o formato. Você pode deixar ele a fonte maior, menor, se é com serifa ou sem. Enfim, tem várias opções aqui de personalização, tá? Da mesma forma que o Notion, e é chato até ficar comparando toda hora um com o outro, mas sinceramente eu acho que o Notion seria o melhor referencial aqui para a gente tentar encaixar o conceito. Você também pode usar o barra, ou você pode clicar no maisinho aqui, e aí você tem uma série de blocos que você pode acrescentar. Vou dar uma passada rápida aqui só para a gente ter uma noção. Então você tem aqui os mais utilizados, né, sugestões. Você tem templates já logo aqui de imediato, né? Então você tem algumas combinações de vários blocos, né, de vários elementos que eles já ficam aqui mais fáceis. Você tem toda aquela parte de texto, listas, cabeçalhos e tudo aquilo que a gente já conhece. Você tem a questão de mídia, né, imagens para você colocar um vídeo do YouTube, colocar outras, sei lá, integrar com outras ferramentas. Você tem essa parte de display, seria compatível com tabela, com os cartões, com o calendário, tudo aquilo que a gente tem no Notion também. Lembrando que a gente tem alguns outros tipos aqui, ok? Como gráficos e o gráfico de Gantt. Você tem também, aí sim, a questão de integração mesmo, tá? São várias ferramentas. Você tem a parte de importação, você pode importar de um outro local, de uma outra, digamos que um outro documento do próprio Coda. E aí tem a parte dos botões também, que é bem interessante, tem os controles, nossa, aí tem coisa, hein, gente? Sério, tem muita coisa mesmo. De verdade, e aí eu vou explorar um pouco disso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas o conceito que eu queria passar para vocês, que é o primeiro tópico que eu acho importante, é basicamente parecido com o Notion desde que você entre no documento, tá? Então vamos supor, vou criar aqui a página 2, ok? Você vê que ela ficou aqui, já até colocou um íconezinho aqui, vou colocar. Você vê que ele já ficou aqui, mas eu poderia colocar no nível abaixo, poderia colocar um nível para fora, e é aquela mesma história que a gente já conhece de organização, beleza? Então esse é o conceito, e agora a gente vai trabalhar aqui com alguns elementos. Bom pessoal, voltando aqui, voltei para a página 1, e um dos elementos que eu acho que seria legal para a gente ter uma referência aqui é a tabela, tá? Tem um barra, vamos colocar aqui um table, e voilá, aqui está a nossa tabela, tá? Vamos pensar aqui nas principais alterações, principais mudanças em comparação com o próprio Notion, tá? Então você tem o mesmo esquema de você colocar coluna, veja que tem várias e várias opções aqui já para filtrar, para agrupar, tem formatação condicional, tem fórmula, olha, tem bastante coisa. Vamos pegar essa coluna 2 aqui e eu quero te mostrar o seguinte, eu vou mudar o tipo da coluna, tá? Vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma aqui, quais são os tipos de dados que a gente pode ter. Então a gente pode ter lista, pode ter a questão de uma seleção de algum valor, tá? Você pode pegar de uma outra tabela ou você pode simplesmente criar um novo. Você tem a parte de números, né? E é engraçado que ele já traz, enquanto no Notion você vai configurar isso depois, aqui você já tem, se você quer porcentagem, que é um número, que é uma moeda, enfim. Tem a opção de data, né? A duração, a questão da hora, checkbox, people, que ele fala aqui é para trabalho em equipe, tem botão, imagem, você pode carregar dado de uma outra tabela, tá? Com uma referência, que é o famoso lookup. Você tem alguns packs, propriedades e fórmulas, ok? O que eu acho que é bem legal aqui você destacar, tá? Como ele trabalha aqui, ele trabalha muito com a questão do menu lateral, tá? Se eu clicar em Options, aí você vai ver o seguinte, você vai ver que essa tabela tem várias opções e tudo fica aqui na lateral. Se você quiser transformar essa tabela em cartão, tá aqui, você já transformou. Se você quiser criar um calendário a partir, é claro que aqui não vai dar certo porque eu não tenho data, tá? Mas
eu quero que você veja que aqui você simplesmente transforma facilmente aquela tabela em outro tipo de informação, né? Uma outra apresentação. Inclusive trabalha com gráficos também, tá? Que é bem interessante. E tem um outro processo aqui, um outro tipo de visualização que chama detalhe. Achei bem interessante, que você vai clicando aqui. É claro que não está nada preenchido, né? Você clica aqui e ele simplesmente vai fazendo como se fosse sei lá, uma lista de cadastro, né? Fora isso, você tem aqui as configurações, se você quer colocar para cima, para baixo, e aí vai depender do tipo de visualização que você quer, né? Por exemplo, na tabela, você teria algumas opções aqui, se você quer esconder alguma informação, quer esconder a linha, tá vendo? Olha como ficou bem mais clean. Não que eu goste disso, né? Mas, enfim, você já tem a opção de filtrar, de organizar, de agrupar. Você tem formatação condicional, que é bem bacana. Vamos supor, você tem um determinado valor. Ah, você ficou acima de 10, aplica tal cor. Se ficou abaixo de 10, aplica tal cor. Aí você pode escolher aqui a questão de coluna, colocar novas colunas. Você pode fazer tudo isso aqui por aqui, tá? E aí você pode conectar com outras tabelas. Então, assim, eu acho que é bem mais interessante no sentido de toda a questão de configuração fica tudo numa lateral. Isso não é só para tabela, são para vários e vários objetos. E eu acho que ficou bem interessante. Sinceramente, eu acho bem mais intuitivo você ter tudo num lugar só. Inclusive para todos os objetos, você já sabe que todas as opções possíveis vão ficar na lateral. Isso é bem bacana. Eu acho que é um pensamento numa usabilidade bem legal. Então, pessoal, montei rapidinho aqui 2 exemplos práticos de como que o Coda ele pode trazer novas possibilidades, tá? Então vamos começar aqui pela tabela de notas, beleza? O que eu criei aqui? Criei rapidinho uma tabela de notas onde eu tenho o aluno, a nota da primeira prova e a nota da segunda, beleza? Veja que para te mostrar aqui eu coloquei uma nota que é em barra, certo? Uma barrinha que você vai mexendo aqui, e eu coloquei também uma nota por extenso. O que ele faz aqui? Ele já tira a média, né? Porque eu usei uma fórmula, e ele já coloca para você se a nota foi amarela, se foi verde, se foi vermelha, isso de acordo com a nota do aluno, tá vendo? Como ele fez 63 pontos de média, então ele ficou dentro da média aqui, dentro do esperado, tá? Se eu abaixar isso daqui e ele ficar com menos de 50, que foi a regra condicional que eu fiz, ele fica vermelhinho. Se ele tiver acima de 90, ele fica verdinho, tá? Então veja que eu fiz uma formatação condicional. Vou aumentar um pouco a nota desse coitado aqui, né? Não deu certo, né? Vou colocar 100 mesmo. O cara gabaritou aqui. E veja que aí você tem essa formatação condicional. Foi bem rápido fazer, bem simples, para ser bem sincero, e talvez dar uma nova perspectiva para você, tá? Outro recurso também muito interessante, que você pode criar botões com funções. Então veja, eu fiz uma lista de compra aqui, e sempre que eu quiser incluir um novo item, eu posso vir aqui, incluir item, e ele vai incluindo novas linhas aqui dentro, tá, dessa tabela. Só vou te mostrar aqui rapidamente. Você tem várias opções aqui para você configurar, tá? E você criar várias funções, tá? Não é só isso daqui não, você pode usar até valores variáveis, fórmulas, é incrível as possibilidades. Você pode meio que montar um sistema, quase que um CRM dentro só de uma página aqui, de um documento, tá? É bem incrível. Então assim, eu te mostrei pouquíssimas coisas do Coda, tem muito assunto, daria para fazer N vídeos, N coisas, mas você sabe que o tempo é curto. E agora eu vou passar para as outras partes mais de preço e algumas outras questões assim um pouco mais técnicas, tá? Se você gostou, deixa no comentário aí. Pode ter certeza que se for alguma coisa que traz algum valor pro pessoal, vou fazer outros vídeos sim. Acho que é uma ferramenta que vale muito a pena explorar. Bom, pessoal, sempre que eu abordo, que eu trago uma ferramenta nova aqui, eu tenho que falar do preço, eu tenho que falar dos planos, tá? Isso é muito importante para mim, é um dos critérios que mais pesa, principalmente nessas ferramentas que são de outros países e a gente tem que pagar em dólar, tá? Então vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha. O que acontece aqui? Nós temos 4 planos: Free, Pro, Team e Enterprise, beleza? Ok.
Eu vou focar só em dois aqui, tá? No Free e no Pro. No Free, você tem que eles chamam aqui de doc makers, né? Mas são usuários limitados. Você tem editores limitados. Você pode compartilhar para várias pessoas visualizarem. Mas tem uma coisa que para mim é uma barreira, tá? Que é o doc size, que basicamente você pode ter até 50 objetos, beleza? Por página, né? E você tem essa questão de até 1000 colunas, né? Por documento. Assim, gente, não vou entrar muito em detalhes, mas acaba muito rápido, tá? E até puxando da memória aqui, eu tava pensando, cara, uma ferramenta tão incrível, por que eu parei de usar o Coda? E eu lembrei, porque quando eu usava ele há muito tempo atrás, ele era a versão acho que 1.0 ainda, tava na versão 1. Ele não tinha nenhum tipo de plano ainda, tá? Você podia usar ele gratuitamente, com todos os recursos. Eu acho que não tinha automação, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas você podia usar. E quando ele mudou para o 2.0, a primeira coisa que eles fizeram foi, ó, a partir do dia tal, você tem que assinar um plano, ou então tem que deletar os objetos, né, para você não passar mais do limite. E foi o que fez com que eu parasse de usar, tá? Porque eu acho que é um limite bem baixo. Plano Pro aqui pra gente, ó, tá $12 por mês. É salgado, tá? Pelo menos pro meu caso, que sou solo, né? Minha empresa onde eu trabalho tem uma outra ferramenta, tem o próprio CRM, mas se fosse para eu usar eu mesmo, eu não consigo pagar esse valor, tá? Em comparação com o Notion, que agora acho que tá $4 ou $5 um plano que seria o Pro, então fica uma diferença muito grande, tá? Bom, fora isso, então, no plano Free você tem automações. Eu não falei sobre as automações, porque iria mais uns 6, 7 minutos de vídeo, mas basicamente você pode criar automações, tá? Onde, vamos supor, entrou um registro novo numa tabela, já classifica ele, já muda a cor, não, já copia para outra tabela. Tem várias integrações que você pode fazer. Não é nem integração, né? É automação que você pode fazer, tá? Você tem um conjunto de packs aqui, de coisas que você pode conectar. E aí, gente, dá uma olhadinha, vê o que se encaixa aqui, tem bastante coisa. Acho que nem cabe eu ficar falando muito do que uma versão tem para outra, tá? Mas, de toda forma, assim, não é que eu acho que não valha a pena você pagar $12 por usuário mês. Até porque tem ferramentas que, se você for levar tudo isso daqui para dentro do Coda, pô, vale muito a pena. Agora, se for mais uma ferramenta, aí depende de muito da sua equipe, depende de vários fatores que são difíceis aí eu poder estipular. Pro meu caso, não funciona, é bem salgado o preço. Bom, pessoal, então aqui só pra gente finalizar a nossa pincelada no Coda, tá? Porque, de verdade, teria que ter muitos vídeos pra gente se aprofundar, que tem bastante coisa que dá pra fazer. Eu queria deixar aqui pra você que você pode baixar o aplicativo para iOS, pode baixar para Android. E essa versão que eu te mostrei foi a versão do navegador mesmo, que é onde ele funciona, tá? Até onde eu sei, até onde eu pesquisei aqui, ele não tem nenhum tipo de aplicativo para o Windows ou para o Mac, ele funciona realmente web, tá? E também vale destacar que ele já tem vários exemplos aqui no Doc Gallery dele. Você pode pesquisar por modelos, você pode pegar inspiração. Acho que é o normal hoje em dia, né? A maioria das ferramentas trabalha com esse conceito de template. E olha, dei uma olhada até um pouco antes aqui de gravar o vídeo. E tem bastante coisa, sério, tem muita coisa. Então, pessoal, assim, qual que é o resumo aqui da obra? Eu gostei bastante de usar novamente o Coda. Acho que ele faria muito sentido para mim. Tem muita coisa que, se eu tivesse um plano Pro, eu poderia fazer. Mas eu não estou disposto a pagar $12. Eu acho que o que eu tenho feito com o Notion já me atende bem, tá? Mas eu vejo como uma grande ferramenta para equipes, uma grande ferramenta até para empresas mesmo, né? Como eu disse lá no começo, eu acho que o Notion, ele é, assim, pelo menos aqui no Brasil, pelo que eu tenho conversado, né? Ele caiu muito para o contexto pessoal, pouco para o contexto de equipe. Apesar dele ter investido nisso recentemente, ter colocado uma central de notificações, eu acho que o Coda já é um pouco mais maduro nesse sentido, tá? E, assim, eu sinceramente não pretendo levar para frente a utilização do Coda, mas só por um motivo, pela questão da limitação do preço, tá?
Infelizmente, se tivesse um plano free, com certeza eu ia migrar algumas coisas aqui pro Coda, porque ele tem muita coisa, sério. Só esse último recurso que eu te mostrei pra você do botão, putz, já mudaria a minha produtividade, já mudaria a minha vida bastante, tá? Mas dito isso, pessoal, fica a decisão. Até quero deixar uma pergunta pra você. Você trocaria o seu Notion, caso você seja um usuário do Notion, ou seja lá qual for a ferramenta de produtividade que você usa, pelo Coda? Se houvesse um plano grátis? Porque de repente, né, se muita gente falar que sim, eu não ligaria de mandar um e-mail lá para eles e falar, de repente, né? Não custa arriscar, não é mesmo? Bom, pessoal, quero agradecer você que ficou até aqui. Lembrando que se você puder, deixa o seu like se você realmente gostou. Se você ainda não é inscrito e tá até aqui, meu Deus, você tem que se inscrever. Aqui a gente vai postar vídeo semanalmente, eu já tenho feito isso, né, mas pretendo continuar. Vídeos que vão trazer novas ferramentas para você, novas dicas de ferramentas. Enfim, eu quero te tornar mais produtivo, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.